Já parou para pensar que para a gente construir qualquer coisa hoje em dia, de um celular a uma estação espacial, gente do mundo inteiro precisa falar uma língua em comum? E eu não estou falando de inglês ou português, mas sim de uma língua de medidas. Hoje a gente vai desvendar essa história incrível de como a humanidade criou essa linguagem universal. Pois é, a grande pergunta é essa: como é que todo mundo no planeta inteiro concordou sobre o que é 1 metro ou o que é 1 quilo? Hoje parece óbvio, né? Mas essa jornada para chegar num acordo foi uma das maiores aventuras científicas da história. Pensa assim, imagina tentar reger uma orquestra em que cada músico afinou o instrumento do seu próprio jeito. Ia ser um caos total, uma barulheira. O mundo das medidas era exatamente assim. O tamanho de um pé em uma cidade não tinha nada a ver com o da cidade vizinha. Hoje a gente vive numa sinfonia de precisão. Tudo isso graças a um padrão que vale para todo mundo. Ok, então bora mergulhar nesse caos. Vamos voltar para uma era em que não existia uma medida certa para nada. E as consequências disso eram gigantescas, viu? Fazer comércio era uma bagunça, porque o tecido que você media de um jeito, o outro media de outro. Construir qualquer coisa era um desafio de pura sorte. E a ciência mal conseguia avançar, porque um experimento feito num lugar não podia ser comparado com outro. Era um verdadeiro freio de mão no progresso. Mas aí, no meio dessa confusão, um evento mudou tudo. A Revolução Francesa não virou só a política de cabeça para baixo. Ela trouxe a ambição de criar um sistema de medidas que fosse, como eles mesmos diziam, para todos os tempos, para todos os povos. Um sistema baseado não na vontade de um rei, mas na própria natureza. E aqui está a sacada genial e até meio radical para a época. Em vez de basear a medida de comprimento no tamanho do pé de um rei, eles decidiram basear no tamanho do nosso planeta. O metro nasceu como uma fração da própria Terra, uma ideia universal que, em teoria, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, poderia verificar. O mais interessante é como eles imaginaram isso. Basicamente, pegaram a distância do Polo Norte até a linha do Equador, passando por país, claro, e dividiram essa distância por 10 milhões. Cada pedacinho desses seria 1 metro. Foi uma tentativa de tornar a medida algo democrático e, acima de tudo, científico. Tá, a ideia é linda, né? Mas vamos ser práticos. Ninguém vai sair medindo um quarto do planeta toda vez que precisar de uma régua. O conceito precisava virar alguma coisa física, algo que a gente pudesse pegar na mão. E a solução foi essa aqui: criar um objeto que representasse essa medida exata. Uma barra feita de uma liga de platina e irídio, que é um material super estável, sabe? Ele não dilata nem encolhe fácil com a temperatura. Essa barrinha se tornou o metro padrão, a referência física que podia ser copiada e distribuída pelo mundo. E para o peso, ou melhor, para a massa, a lógica foi a mesma. O quilograma começou sendo a massa de 1 litro de água pura, outra referência da natureza. Mas, para ter uma precisão ainda maior, ele também virou um objeto físico, aquele famoso cilindro de platina iridiada que virou padrão mundial por muito tempo. Então, com o metro e o quilograma definidos, o palco estava montado. O próximo passo era pegar essa ideia que nasceu na França e transformar num sistema realmente global, numa verdadeira linguagem universal para a ciência. E aí a gente dá um salto no tempo para 1960. Esse ano foi um divisor de águas. Foi quando a comunidade científica mundial se reuniu e oficializou o que a gente conhece hoje como Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Foi o passo definitivo para todo mundo falar a mesma língua. E o resultado é esse aqui, o Sistema Internacional. Pensa nessas 7 unidades de base: o metro, o quilograma, o segundo, o ampere, o Kelvin, o mol e a candela, como se fossem as letras do alfabeto da ciência. Com elas, a gente consegue descrever e medir praticamente qualquer coisa no universo. Beleza, agora a gente tem um alfabeto. Mas e quando a gente precisa escrever números que são absurdamente grandes? Ou ridiculamente pequenos? Pega, por exemplo, a distância da Terra até a Lua. 380 milhões de metros. Escrever esse monte de zeros não é nada prático e, vamos combinar, é um convite para a gente errar uma conta, né? A ciência precisava de um atalho, uma forma mais inteligente e segura de lidar com esses números nos extremos, tanto para o grande quanto para o pequeno. E a solução para isso é de uma simplicidade genial: a notação científica. A ideia é pegar um número gigante ou um número minúsculo e reescrever ele de um jeito bem mais compacto, usando as potências de 10 para dizer quantos zeros ele tem. Então olha só a mágica acontecendo. Aquele número cheio de zeros vira um simples 3,8 vezes 10 elevado a 8.
Fica muito mais limpo, mais rápido de escrever e, o mais importante, muito mais difícil de errar. E o mais legal é que essa ferramenta é super versátil. Ela funciona para o que é astronomicamente grande e também para o que é incrivelmente pequeno, como o raio de um átomo. Aí a gente usa os expoentes negativos. É o jeito perfeito de dominar qualquer escala do universo. Então, recapitulando a nossa jornada, a gente saiu de um mundo caótico, onde cada um media de um jeito, e foi buscar na própria natureza um padrão para todo mundo. Depois, transformamos essa ideia em objetos físicos para facilitar a vida. Daí, oficializamos tudo num sistema internacional, o SI. E, por fim, criamos um jeito simples de escrever qualquer um desses números, não importa o tamanho. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Esse sistema que a gente construiu com tanto esforço, o metro, o quilo, o segundo, será que eles são a única forma de medir o universo? Ou são apenas a ferramenta mais conveniente que nós, seres humanos, encontramos para tentar entender o cosmos? Fica aí a reflexão.